Eu já vou falando os versículos aí, vocês vão acompanhando. Na primeira mensagem, para quem perdeu, está tudo no nosso canal do YouTube. Nós falamos sobre a família de Deus, que é a igreja, a importância dela para a edificação, correção, ânimo, para aqueles que seguem a Cristo. Na segunda mensagem nós tratamos sobre o papel da mulher, que é a sujeição da mulher, assumindo o seu chamado na família, seus dons, que permite a realização da missão feminina na família, que outros na família podem até exercer o chamado da mulher na família, mas ninguém vai fazer tão bem quanto a mulher o chamado que elas têm de pacificação, de acolhimento. Nós falamos sobre isso, e hoje nós vamos tratar sobre o papel do homem na família. Eu pedi para os meninos ficarem aqui, porque eu quero que vocês ouçam aquilo que a palavra de Deus tem para falar para vocês a respeito disso, todos os homens da igreja, porque o que nós vamos falar aqui, você não vai ouvir em lugar nenhum, pelo contrário, o mundo tem tentado desconstruir aquilo que o Espírito tem tentado trabalhar no coração daqueles que são fiéis ao Senhor. Na semana passada, nós tratamos a partir da sujeição de uns aos outros, que é a sujeição que devemos ter uns aos outros na igreja. Nós falamos sobre a sujeição das mulheres. Ali no versículo 21, Efésios 5, 21, vai falar da sujeição uns aos outros, e imediatamente no versículo 22, vai falar da sujeição que a mulher deve ter ao marido. E na semana passada eu disse, vocês vão lembrar, que sem propósitos, não tem como haver sujeição, que o nosso Deus, sendo trino, Pai, Filho e Espírito Santo, os três sendo Deus, os três sendo iguais em poder, em importância, em valor, um se subordinou ao outro no propósito da salvação do ser humano. E aí você tem essa impressão de que primeiro é o Deus Pai, depois o Deus Filho, depois o Deus Espírito Santo, mas em valor e em poder os três são iguais. Tanto é que você vai lá, por exemplo, em Gênesis, falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pode vir em qualquer Bíblia, está no plural. Por quê? É o Pai, Filho e Espírito Santo falando ali. Por que eu digo que o Filho estava ali? Mas o Jesus não tinha nascido ainda. Se você for para João, capítulo 1, vai falar, no princípio é aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. O apóstolo João falando da pré-existência de Jesus, discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar o que vos tenho ensinado, e eu estarei com vocês até o final dos séculos. Amém? Temos propósitos, e para que esses propósitos sejam cumpridos, a gente tem que sujeitar uns aos outros. Então guarda isso no seu coração, porque depois que a Bíblia fala da sujeição da mulher, ela vai começar a tratar do homem na família. E aí no versículo 25, Efésios 5, 25, diz assim, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. 26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, se a mulher deve se sujeitar ao seu papel, e antes que o teu feminismo, se você não estava aqui semana passada, fica aí falando no seu coração, depois você saia daqui e assista a mensagem da semana passada, daqui você vai entender o que nós falamos. A mulher deve se sujeitar, exercer seu talento, seu chamado. O homem deve se sujeitar a Cristo, amando sua mulher como Cristo amou a igreja. E quando a gente fala amou, a gente pensa no amor romântico. Entenda, meu querido, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. Em grego, você tem várias palavras para se referir ao amor. Quando você fala do amor de um amigo com outro, você fala um tipo de amor. Quando você fala do amor entre pessoas idosas, você tem um tipo de amor. Quando você tem o amor de um homem por uma mulher, você tem
uma outra palavra que fala sobre o amor. Quando você fala do amor de Deus para com os homens, é outra palavra. Então, por exemplo, o amor de Deus para com os homens é o amor ágape. O amor do homem para uma mulher, de uma mulher para um homem com sentido erótico, é eros. E assim por diante. Então aqui, nesse trecho, quando está falando que o homem deve amar as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, está falando do amor ágape. É a mesma palavra que está em João 3,16, quando fala assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho. Da mesma forma, então, ele está falando que os homens devem amar suas mulheres, como Cristo amou a igreja, para não ter dúvida. Para não ter dúvida, para que você não pense que o amar aí, opa, vamos fazer amor então, né? Pode fazer amor, deve fazer amor, meu filho, mas a questão é que o texto não está falando desse amor, porque isso aí é consequência do casamento. Ele está falando de algo mais divino, ele está falando de algo superior. Então eu disse que sem propósito não há sujeição. E é difícil para uma mulher se sujeitar, ainda mais quando não há propósito nessa sujeição. E é aí que pega para nós homens. É aqui que estamos falando hoje para famílias cristãs. Se você não é cristão, não é para você. Se você é cristão, é para você a palavra. O texto, ele é muito claro. Se é exigido da mulher a sujeição, do marido é exigido a vida. Você já parou para pensar sobre isso? Porque diz o texto, muito claramente, que maridos amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Está falando de um amor que sacrifica a vida. Do homem esperado, porque as mulheres reclamam que, eu tenho que me submeter ao homem, a Bíblia é machista. Então a Bíblia é o quê? Quando fala que o homem tem que entregar a vida dele pela mulher? Feminista? Quando ele fala isso? Vou repetir, meu irmão. O Senhor espera que o homem entregue a sua vida pela mulher. E aí eu quero falar sobre essa proteção do homem. Porque isso aqui tem várias nuances. A gente vai tentar abordar algumas aqui. Eu disse na segunda mensagem que a mulher tem um dom, um chamado, e que ninguém poderia fazer esse dom e esse chamado, acolher, pacificar, acalmar, unir, melhor do que ela. E que os papéis ficam confusos quando a mulher quer que o homem exerça isso, quando na verdade é ela que tem que exercer. Mas agora a Bíblia está falando do chamado do homem, que é proteção. E proteção aqui em muitos sentidos. O homem deve estar disposto, inclusive, ao sacrifício da vida, se necessário, por sua mulher. Com raiva, sem raiva. Com bico, sem bico. Com problema, sem problema. Ele está aqui disposto a entregar a vida dele. Meus queridos, entendam uma coisa, isso é tão natural que eu falei das coisas naturais da mulher. Agora vamos falar das coisas naturais do homem. São os homens que vão para a guerra lutar pelas famílias, e eles não reclamam que são eles que vão, porque eles sabem que tem que ser eles que tem que ir. Você não vai ver nenhum homem reclamando que as mulheres não foram para a guerra. Eu já mostrei aqui cenas na guerra da Ucrânia, os homens levando nos limites da Ucrânia, deixando as mulheres e os filhos e voltando para lutar, porque eles não podiam sair. E você não vê eles chorando, por que você não vai também? Não, você não vê isso. E se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver muitas notícias de homens que deram as vidas por suas mulheres, homens que talvez não fossem nem cristãos, de tão natural que é que isso aconteça. Você tem, por exemplo, adolescente de 17 anos morre com a facada ao defender a namorada.
Depois de esfaquear o adolescente, o suspeito fugiu e até o momento não foi preso. Você vê, por exemplo, notícias assim: personal trainer morre ao reagir a assalto no Rio de Janeiro. O jovem ao tentar defender namorada de assalto no Rio de Janeiro. Acontece o que aconteceu. Você vai ver, por exemplo, adolescente atacado ao defender namorada de assédio, tranquilizou o pai antes de morrer. Estou bem. Você vai ver um monte de cenas assim, meu querido. Ó, jovem é morto a tiros ao defender a namorada em assalto. Você vai ver o tempo todo coisas assim. Homem é morto ao defender a namorada no bairro do Morumbi. Mas, sabe o que é isso aqui? Aquilo ali é o print da tela quando eu pesquisei. Olha lá em cima. Mulher morta por defender homem. Eu achei mulher defendendo amiga, eu vi mulheres sendo mortas, mas não por defender nenhum homem. E eu faço esse desafio para vocês. Entrem no Google e pesquisem. Não adianta os homens acharem que as mulheres são egoístas, só pensam em si e querem segurança. Não adianta os homens reclamarem porque quando está tudo bem, as contas estão pagas, está tudo lindo, o negócio começa a fazer água, a mulher já vira o humor dela. Não adianta você reclamar disso, porque é assim mesmo. O homem tem que proteger, entregar a vida dele, é isso que diz a Bíblia. O homem tem que se esforçar para não faltar nada. O homem tem que ser um bom administrador financeiro, para não faltar nada. Ah, porque a mulher gasta com um monte de coisa. A responsabilidade é sua, irmão. A responsabilidade é sua. Então o homem tem um papel protetor que precisa ser exercido. Homem que não se preocupa com a segurança financeira, com trabalho, com sustento, em alimentar, que não se preocupa com a proteção física de sua família, perdeu o seu propósito. E lembrem-se, onde não há propósito, não há sujeição. Lembra que eu falei? Onde não há propósito, não há sujeição. É verdade que tem umas irmãs carne de pescoço aí, que mesmo onde há propósito não se sujeita. Mas elas já ouviram a palavra semana passada. Então vai orando aí para Deus converter o coração dessa irmã. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, meu querido, quando na formação de um menino, as mães super protegem e os pais não se metem, dando a ele uma referência, ele vai crescer se achando o centro do universo e só vai se interessar por sua própria segurança, sustento e bem-estar. Mães que super protegem principalmente os meninos, não deixando ele quebrar a cara, não deixando ele aprender a resolver os problemas, não deixando ele caminhar sozinho. Estou falando que você deixar ele na janela para ele se pular da janela, não é disso. Mas sobre aquela mãe, que o menino chega da escola, reclamando, chorando, e ela vai lá tirar a satisfação, sendo que foi outro menino da mesma idade dele que fez a mesma coisa, e ela vai lá comprar briga. Quando você está fazendo isso, você está impedindo que teu filho aprenda a se defender. E quando ele não aprende a se defender, ele não vai saber defender a família dele no futuro, meu irmão. Homens, sabe esses homens que você vê, mulheres, que só pensam em si, que só pensam no próprio umbigo, só pensam em satisfazer a sua própria carne, que só pensa em agir de acordo com o que ele pensa,
sem se importar com a família, sem se importar com... Sabe o que é isso? São homens que simplesmente não tiveram, os pais não deixaram que ele desenvolvesse a masculinidade dele, o senso de proteção. Houve uma coisa nessa semana, muito importante, que eu nunca tinha parado para pensar, porque Deus vai falando de muitas formas, né? E aí eu vendo um vídeo, uma pessoa entrou falando, uma entrevista, que a feminilidade, ela vem naturalmente. Aí explicando que o feto, que é menina, o feto ele vem programado para ser menina, e que numa determinada semana, o corpo da mulher identifica o cromossomo Y do homem, do menino, e produz testosterona, como ela nunca produziu na vida, para que gere o órgão sexual masculino naquele feto, e numa determinada semana, quando o cérebro está formado, o corpo da mulher novamente identifica que ali tem um feto masculino, e produz novamente muita testosterona para formatar o pensamento, o cérebro masculino, que funciona completamente diferente do cérebro feminino. Então, e não é só isso, não basta só o feto ter o sexo masculino e a mente masculina, mas ele precisa aprender, quando ele vai ficando na vida adulta, aprender a diferença entre homens e mulheres. Então a masculinidade, ela é construída, feminilidade não precisa, já vem programado, não sou eu que digo isso, é a ciência. Então o papel do homem começa com proteção em alimentar, proteção no sentido de abrigo, proteção física, ao ponto de, em caso necessário, o homem entregar a própria vida para a mulher. É disso que está falando a Bíblia. A mulher. Deu para entender? Por isso que é o homem que vai correr atrás do rato, não é a mulher. Deu para entender? Aí eu falo assim, não cutuca o marido, aí a irmã já começa a cutucar. Está pecando, viu, irmã? Está pecando. Tenha certeza, meus queridos. Sabe quando você vê homens muito voltados com o negócio de arma? Nossa, mas por quê? Homem é tão preocupado com o negócio de arma. Você vê alguns homens aí, eu não tenho arma, eu não uso arma. Mas tem vários irmãos aí que têm arma e usam arma e tal, né? Sabe por quê? Como é que começou essa história de arma? Essa história não começou com arma para matar ninguém. Essa história de arma começou porque os homens no passado precisavam de instrumentos para matar uma caça, para pescar, para furar um javali, trazer a carne para a prole. Se ele não tivesse, como é que ele vai no dente matar um javali? Como é que ele vai conseguir pescar com a mão? Tem como? Ele precisava desenvolver instrumentos. E com isso, se descobriu que esses instrumentos também ajudavam na defesa. Armas começaram para a defesa, muito mais tarde é que elas foram usadas para a guerra. E isso vem de quê? Vem de um senso masculino da responsabilidade de que a proteção é dele. Claro, a gente perdeu muito disso, dessa necessidade. Talvez você more num condomínio fechado, você fica tranquilo, você fica feliz, você fica, né? Mas no passado, quando as casas eram isoladas e que o próximo vizinho estava a 10 quilômetros, como é que você defendia a sua família? Como que você fazia? Tenha certeza, meu querido, não foram as mulheres que inventaram as armas, foram os homens, para essas coisas que eu estou falando. Não foram as mulheres que inventaram todos os instrumentos para pescar, caçar, plantar, foram os homens. Por quê? Foram eles que precisaram dessas coisas para proteção. Porque eles são mais inteligentes? Não! Mas porque eles tinham essa necessidade. Então,
A Bíblia diz para os maridos amarem suas esposas para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Mas Cristo entregou sua vida sem propósito. Ele morreu pela igreja, somos nós. Ele morreu, cada um de nós. Ele sacrificou por cada um de nós. Ele entregou a vida dele para que cada um de nós tivéssemos vida. Mas será que ele fez isso para que a gente tivesse a vida que a gente quisesse? Não, meu querido, Cristo morreu pela igreja para que ela desse continuidade ao propósito que ele tinha, propósito de glorificar a Deus, propósito de viver como noiva de Deus Pai, agradando, fazendo o Senhor sorrir, porque é isso que a noiva faz o noivo sorrir. Para que um homem morreria por uma esposa? Para que ela vivesse de uma vida devassa, destruísse a vida dos filhos? Será que é isso que o marido, se entregasse a vida dele para a esposa, queria que a esposa fizesse? Para que um homem morreria por uma mulher? Para que ela levasse uma vida que desonrasse a memória dele? É obviamente que não. Uma mulher sujeita-se a um homem que protege e supre, porque há um propósito. E qual é esse propósito? Vou insistir. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la. Olha o propósito aqui. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. O primeiro casal errou, Adão e Eva. Errou no propósito de Deus na sua vida. Erraram quando eles desprezaram Deus na vida deles. Adão errou quando, ao invés de purificar a esposa dele, Eva, que o pessoal fala muito de Eva, né? Mas ali quem errou foi Adão, que ao invés de purificar Eva, pelo agir dele, pelo ministrar dele, pelo sacerdócio dele sobre a vida dela, caiu na conversa dela e errou junto. Aquele que era para guardar, aquele que era para proteger, aquele que era para levar ela, mulher, presta atenção, é aqui, não, se juntou com ela e fez a mesma coisa que ela fez. Quando você lê a história de Gênesis, parece que o marido, se ele tivesse corrigido a mulher, as coisas não precisariam ser como estamos. Tanto é que quando você vai para o Novo Testamento, fala lá, que através de um só homem entrou um pecado do mundo, também por um só homem veio a salvação, que é Cristo. Não fala lá que através de uma mulher entrou o pecado no mundo. Sabe por quê? Porque se a mulher errou ao desobedecer, o homem errou mais ainda, porque ele tinha que santificar, e ele não santificou. E ele não usou o papel dele. Por isso que a Bíblia vai falar, irmãos, que o pecado não entrou pela mulher, mas entrou pelo homem. Tanto é assim, que o Senhor foi em busca deles, após o pecado. E sabe para quem que ele pergunta? Sabe quem que ele chama? Você não vê o Senhor andando pelo jardim falando assim, Eva, Eva, Eva. Não. Sabe o que ele falou? Adão. Diz o texto que ele chamou o homem, não foi a mulher. Então o papel de purificação na família é do homem. Ele é protetor, é verdade, trazendo cuidado, provisão, proteção, mas isso para que ele tenha um propósito. Por que ele é guardião da família? Para que ele haja santificando a família. E aí eu quero falar sobre o sacerdócio do homem. Quando a Bíblia diz para santificá-la, santificar, meu irmão, é separar. Separar para quem? Para Deus.
Meninos que namoram, sabe quem é o responsável pela santificação das suas namoradas? Vocês. Sabe quem é que lava? Vocês. Sabe quem é que pega no queixinho delas e faz elas olharem para Cristo? Vocês. Não são elas. Só que muitas vezes o namoro só não é mundano porque é a menina que segura, quando deveria ser vocês. Quando a Bíblia fala santificá-la pelo lavar da água, está aqui se fazendo menção ao Espírito Santo. Lembra que o Senhor Jesus falou que aquele que crê nele, do seu interior, fluirão rios de água viva, fazendo menção ao Espírito Santo, como diz a própria palavra. Então, quando está falando aqui que o marido santifica a mulher pelo lavar, o que ele está dizendo é o seguinte: pela ação do Espírito Santo na vida do homem, a mulher é santificada. Meu irmão, talvez você está aqui e sua esposa não te acompanhe. Amém. Eu, quando comecei a frequentar a igreja, eu também frequentei por quase 3 meses sozinho. Depois é que minha esposa começou a vir. Então não desanime com isso, mas é através da ação do Espírito Santo na sua vida, é que a sua mulher vai se chegar a Cristo. Amém? Se tem alguém na casa, na família, que precisa ser cheio do Espírito Santo, é o homem, meu irmão. Só que na reunião de oração, vem muito mais mulheres do que homens. As mulheres oram mais. De uma maneira geral, pode ter exceções aqui. As mulheres jejuam mais, no grupo do jejum, quando você olha lá, mulher, 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 mulher. E os homens, cadê? Se vocês têm que ser cheios do Espírito Santo, para que através da ação do Espírito Santo, vocês possam santificar as mulheres de vocês, como que vocês vão poder fazer isso, se vocês não forem cheios do Espírito Santo, meus irmãos? Como que isso pode acontecer? Quando a Bíblia fala, santificá-la pelo lavar da água, está falando aqui, que você santifica a tua esposa, pelo agir do teu Espírito. É claro que o Espírito Santo é misericordioso, tem um monte de mulher aí, porque nós falamos semana passada, da mulher que nega o seu chamado, nega a sua sujeição, a pacificação, ao acolhimento, sabe, que é a ação dela dentro da família. Só que se ela ama Jesus, diante de um marido, que não se enche do Espírito, só resta a ela começar a buscar, e aí ela se insurge novamente, porque não tem jeito, ou ela faz o papel do cara, ou então não tem o que fazer, porque o cara não assume o papel dele. Só tem Jesus na família porque a mulher ora, só tem Jesus na família porque é ela que fala, vamos para a igreja. Só tem Jesus na família porque é ela que se preocupa em ler um texto bíblico com o filho. Estou falando você que não tem tempo, você que trabalha muito, mas você instruiu tua esposa para fazer isso com o teu filho, se ele for pequeno? Se tem alguém na casa que precisa ser cheio do Espírito Santo, é o homem, porque todo homem precisa estar cheio do Espírito Santo para ser usado pelo Senhor dentro da casa dele, dentro da família dele. Então o homem santifica a mulher pelo lavar da água, mas mediante a palavra, diz o texto. É mediante a palavra é Cristo, mas a palavra é a palavra dele. Então, não que a mulher não tenha responsabilidade com isso, mas ninguém pode fazer isso com maior excelência do que um homem. Um homem quando abre a Bíblia, um homem quando dá a opinião dele dentro de casa, baseada na Bíblia, um homem quando
é um sacerdote dentro da casa dele, baseado na Bíblia, não de acordo com o que ele pensa. Porque se você está achando que o Senhor te chamou para você governar de qualquer jeito a casa sua, de acordo com as tuas vontades, isso é machismo. Machismo não é bíblico. A Bíblia define papéis. A Bíblia coloca o que a mulher tem que fazer, o que o homem tem que fazer, para dividir tarefas. Mas sabe o que o homem é dentro da família? Ele é como um governante, ele é como alguém que tem que prestar contas a outro. Ele presta contas a Deus, da família dele. Infelizmente, os homens não têm feito isso na maior parte do tempo. Os do mundo não fazem, ok. Por isso que as famílias estão todas bagunçadas. Mas lembre-se que essa carta que Paulo escreveu é para a igreja do Senhor Jesus, para cristãos, e é uma tristeza, homens cristãos, que não investem e não estimulam suas famílias a Cristo. Deu a hora do culto, é a mulher que agita todo mundo para ir embora. O cabra vai em todas as festas, recebe todo mundo em casa, dá jantares, churrasco para todo mundo, que não está se sentindo bem, ou só faz as coisas de Deus quando está se sentindo bem. Que tipo de sacerdote é você, que para você buscar Deus tem que estar tudo em ordem na sua vida? Quem disse que você tem que estar com tudo em ordem para você buscar o Senhor na sua vida? Porque se para você buscar o Senhor tem que estar tudo em ordem na sua vida, então você é muito fácil de Satanás de destruir. Você é muito fácil de Satanás te parar. Então a mulher, além de se sujeitar, além de acolher, de agregar, de pacificar, vai ter que defender, e mais, vai ter que ser sacerdotisa da casa. Que história é essa, meu querido, de sua irmã, da sua mulher, saber mais a Bíblia que você, meu irmão? Que história é essa, se você santifica ela pelo lavar do Espírito, através da palavra, mas você não conhece a palavra, meu irmão? Por isso que eu estou falando, você que não é da igreja, não se sinta ofendido, mas isso aqui é para cristão, é você que tem que saber. Não estou falando que sua mulher não tem que saber, mas se ela está igual, você tem que saber mais, estude mais, leia mais, busque mais. Porque o sacerdote não pode saber menos do que a mulher. Se você não tiver firmeza sobre a palavra de Deus, se você não dirigir a sua casa de acordo com a palavra de Deus, sua mulher não vai se sujeitar a você, ainda mais nos dias de hoje. Você às vezes é casado com uma mulher que é líder, só quem segura ela é a palavra de Deus, meu irmão. Você não vai segurar essa mulher. Não digo que mulheres não devam conhecer, não digo que elas não têm responsabilidade de ministrar a palavra na casa para os seus filhos, porque elas ficam mais com os filhos, mas ela deve fazer tudo isso orientado por você. A maior preocupação de que a palavra de Deus está sendo pregada dentro da sua casa é tua. A maior preocupação de que a Bíblia é o esteio da tua casa é tua. Elas serão cobradas por não se sujeitarem, não exercerem o chamado feminino dela, não proporcionarem um ambiente acolhedor. Elas serão cobradas por não pacificarem as relações dentro da família, porque esse é o papel delas. Mas você, meu irmão, será cobrado do Senhor, por você não ter exercido o seu sacerdócio dentro da sua casa. Quando que você vai acordar, meu irmão? Quando você irá assumir as rédeas do seu papel? E talvez que o Senhor tenha misericórdia, porque diz a palavra de Deus, que se você não aceita a palavra, a própria palavra te condena no juízo.
Então, se você está ouvindo essa mensagem, e na segunda-feira você esquecer tudo que foi falado, eu vou fazer igual Pilatos, eu não tenho parte com isso, estou lavando as minhas mãos, porque a palavra foi ministrada ao seu coração. Para você ter uma ideia, para você exercer o sacerdócio na igreja, antes, você precisa ser sacerdote na sua casa. Olha o que diz, meninos, 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, aqui bispo é pastor, deseja uma nobre função. Aí ele vai dar a relação do que precisa. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Ou seja, precisa conhecer a palavra, porque ele vai ensinar o que se ele não conhecer a palavra? Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro, no sentido de ser ganancioso. Olha quanta coisa precisa. Ele deve governar, parece um cara mandão, né? Não. Governar bem sua casa significa liderar bem a sua casa. Liderar bem como quem vai prestar contas ao Rei Jesus. Amém? Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele. Sujeitos em quê? À vontade dele? Traz um copo d'água. Levanta, faz. Não, é sujeito, porque é um homem sujeito à palavra de Deus. E aí os filhos vão ser sujeitos à palavra de Deus, sujeitos a ele, porque ele é sujeito à palavra de Deus. E ele fala, ó, com toda a dignidade, procurando honrar, procurando ser digno, alguém de boa fama, alguém com exemplo, alguém de quem, se as pessoas falarem mal, terão que mentir a teu respeito. Ele vai falar mais. Olha o que ele fala no versículo 5. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Quer cuidar da igreja de Deus, meu irmão? Comece cuidando da sua família, meu irmão. Mas mesmo que você não queira cuidar da igreja de Deus, mesmo assim, cuidar de sua família não é opção, é seu chamado, é sua obrigação. Por isso que a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 27, aí vamos voltar para Efésios 5, a partir do versículo 27, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então Cristo morreu e santificou a igreja para si mesmo, não foi para outro. Da mesma forma, o homem santifica e cuida de sua esposa para Deus, porque apresentando ela para Deus, ele estará também santificando a si mesmo, porque quando você purifica a sua mulher, você está purificando os seus filhos, a sua descendência. Amém? Então olha só, eu posso me preocupar com a vida espiritual das minhas noras, mas se meus filhos não tiverem em primeiro lugar, consciente de que a responsabilidade é deles, não vai funcionar. Deu para entender? Vocês homens, vocês estão fazendo uma descendência para a eternidade. Não é uma descendência que acaba por aqui, você nunca mais ouvirá falar. Porque
porque nós cremos na vida eterna, amém? Nós vamos encontrar com a nossa descendência toda no céu, amém? Mas para isso, ensina o caminho que o menino deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele, amém? Eu posso não conhecer meu bisneto aqui, mas eu certamente vou conhecer meu bisneto, meu tataraneto lá, amém? Ninguém ganha mais com a palavra sendo ministrada em uma família do que o homem, meu irmão. Portanto, ele deve ser o mais interessado que isso aconteça. Porque você ministrando a palavra de Deus na sua casa, você vai evitar vícios na sua casa. Você vai evitar que seus filhos sejam cafajestes. Você vai evitar que a sua mulher tenha procedimentos desonrosos, porque vai ensinar ela a andar de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a tua vontade. Tua descendência vai ser honrada, porque ela temerá ao Senhor. Deixa eu entender, os homens que mais desprezam a palavra de Deus, são os homens, que se aplicassem a palavra de Deus dentro de casa, seriam os mais honrados. Seriam os com menos problema, porque ensinou a sua família a viver de acordo com a palavra de Deus. Meu querido, a mulher edifica a casa, como nós vimos, mas quem edifica a mulher é o homem. Como assim, pastor? Então eu perdi agora a base bíblica para culpar minha mulher por tudo? Meu querido, você perdeu a base bíblica para culpar sua mulher. Muito do que sua mulher foi você que fez. É verdade que vem uma cargazinha, né? Antes dela te conhecer. Mas muito do que ela é, muito do que ela fala, muito do que ela age, foi você, na sua inexperiência permitiu, que na tua experiência deixou, que na tua inexperiência não corrigiu, não apresentou a palavra de Deus, não confrontou ela com a palavra de Deus. Desleixada, egoísta, desinteressada, autoritária, mandona, chiliquenta, foi você que deixou. Você permitiu, você deixou ao não ministrar a palavra de Deus na vida dela, porque nem você conhecia a palavra de Deus, ou se conhecia, não praticava, porque só cobra quem pratica. Deixa eu contar um segredinho, viu, meus irmãos? Fala bem baixinho para ninguém ouvir. Você sabe por quê? Que os homens não ministram a palavra de Deus dentro das suas casas, porque eles mesmos não querem viver de acordo com essa palavra. E se eles ministrarem, eles vão ser cobrados para viver de acordo com essa palavra. Então eles não ministram para que não sejam cobrados. Isso não é coisa de homem de Deus, meu irmão. Paulo continua, versículo 29, Efésios 5, 29, além do mais, ninguém odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. 30, pois somos membros de seu corpo. O homem hoje está muito emocional, isso é péssimo, porque homens precisam fazer o que tem que ser feito, e não o que tem vontade de fazer. Os homens estão muito assim, eu só faço aquilo que eu tenho vontade de fazer. Meu querido, para com isso. Se você só fizer o que você tem vontade de fazer, desculpa, você tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem que arrumar a sua cama, porque precisa ser feito. Nem porque você tem vontade. Eu arrumo minha cama, sou eu que arrumo. Só quando eu acordo antes, que aí você significa que ela arruma. Mas normalmente sou eu. Porque eu gosto? Não, é porque é preciso. É preciso. Eu tomo banho, eu corto minhas unhas, eu cuido da minha higiene.
Eu não fico usando camisa suada, aquele cheiro de caatinga, porque é necessário, não porque eu quero. Pela minha vontade, você ia me chegar lá em casa e ia me encontrar de pijama, meu irmão. Bem à vontade. Mas eu não faço isso, porque eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Será que eu tenho vontade de acordar às 5:30 da manhã na segunda-feira para ir trabalhar? Não, eu não tenho vontade nenhuma. Mas eu faço porque é preciso. Estou falando tudo isso na frente dos meus filhos. Se eu pudesse, eu ficava dormindo, mas eu não posso. Amém, irmãos? Eu tenho que fazer o que é necessário que seja feito. O homem precisa entender que é uma só carne com a sua mulher. Odiar ela é odiar a si mesmo. Ser uma só carne é estar ligado a uma pessoa, como se ela fosse parte de você. É isso mesmo que acontece, meu irmão. Todo o seu corpo necessita de cuidado. Não existe algo assim. Eu não gosto da minha mão esquerda, não vou lavá-la, não vou cuidar dela, porque minha mão é meio feia, eu não quero saber. Se a sua mão ficar doente, ficar ruim, você vai ficar ruim todo. Não adianta. E a Bíblia diz que você é uma só carne com a sua mulher. Não cuidar dela, deixar ela apodrecer, apesar de todos os defeitos, apesar dela te fazer muita raiva. E ela faz raiva. Eu falei semana passada que ninguém tem poder de irritar mais outra pessoa do que uma mulher. Nenhum homem consegue irritar mais do que uma mulher quando quer irritar. Eu falei isso semana passada. Mas, se você se deixar levar por isso, e ela apodrecer, você apodrece junto. Não tem jeito. Não adianta você achar que ela vai ficar mais velha e vai melhorar. Não vai. Ela vai piorar, tá? Então trata dela enquanto você pode. Já começa certo. Ministra, ensina ela o caminho do Senhor. Ensina a palavra de Deus para ela. Porque depois que calcificou, esquece. Até quando há divórcio, meu irmão? Isso também é verdade. Porque você se divorcia dela achando que está resolvido, você tem filhos com ela, você vai ter que lidar com ela o resto da sua vida. E se ela está tudo bem com ela deixa a sua vida em paz. Mas se tiver um inferno na vida dela, ela faz da tua vida um inferno, mesmo divorciada de você. Estou mentindo? Estou? Eu não ouvi vocês. Para concluir, meu irmão, as pessoas reclamam muito das famílias que são desestruturadas no mundo. Meu irmão, eu não tenho compromisso nenhum com as famílias do mundo, a não ser compartilhar a mensagem de Deus. Essa mensagem não é para homens do mundo, é para homens de Cristo, que precisam estar aos pés de Jesus, buscando, se alimentando, enchendo-se do Espírito, conhecendo sua palavra para ter algo a fazer por suas famílias. Homens, seu foco não são suas mulheres, seu foco é Cristo. Seu foco não são seus filhos, seu foco é Cristo. Vocês são servos de Cristo, e é para Ele que vocês darão conta de suas famílias. Como vocês estão se saindo em liderar as suas famílias? Sua geração, se for perdida, não é só você que será desonrado, mas é Cristo também. E se isso acontecer, você vai ter falhado vergonhosamente com o seu Senhor. Não deixe isso acontecer. Então você precisa reconhecer seu papel rápido e lutar para estar nele, porque não é fácil estar nele. Não é fácil ter que dar conta para o Senhor. Não é fácil você ouvir os passos no jardim perguntando: Adão, Adão,
Márcio, João, José, Joaquim, e ter um tete a tete com Deus. O Senhor não falou nem uma vez com a mulher, porque Ele tinha dado o papel para o homem. E lembre-se, só há sujeição da mulher e dos filhos quando há propósito, e o propósito é manifestado pelo marido. Seu propósito é levar sua família a Cristo e firmá-la nele. Amém? Vamos ficar em pé?